Olá, pessoal. Nós estamos começando hoje o nosso nono dia da campanha 10, nossa jornada de oração, né? 10 dias de clamor pelo Brasil. E hoje a nossa área de influência nas nossas orações é a área de educação. Nós estamos aí numa jornada desde o dia 1º de maio e hoje está sendo o dia dedicado para a educação. Nós agradecemos a Deus por estar nos ensinando a orar em cada uma das áreas de influência e está sendo uma verdadeira escola de oração. Momento muito especial para todos nós. Hoje a nossa convidada especial, a nossa primeira convidada do dia é a Ângela Valadão, pastora Ângela Valadão, nossa querida pastora do Ministério Gideões 24 Horas, uma experiência maravilhosa, diretamente lá de Minas Gerais. É isso, pastora? Seja muito bem-vinda à nossa programação do dia de hoje. Eu quero que a senhora se sinta em casa, que a senhora possa ministrar, ter um tempo de... a senhora possa ficar à vontade para ministrar e para poder nos abençoar, falando sobre o Brasil, o ensino e a igreja. Então, ela vai ministrar sobre essa área e vai nos mostrar o que Deus tem feito através do Ministério Gideões 24 Horas, nessa intercessão e estratégias para a transformação da educação no Brasil. Pastora, seja bem-vinda. A sala aqui, a sala de reuniões, a nossa sala aqui do Zoom. A senhora é muito bem-vinda aqui no nosso clamor pelo Brasil, especialmente na área da educação. Fique à vontade. Muito obrigada, Coronel Terra. É uma alegria poder estar aqui e eu sei que nesse tempo tão especial que nós vivemos, um tempo que nunca vimos antes na história da humanidade, desde antes do dilúvio, desde Adão até Noé, desde Noé até Abraão, até os tempos de Jesus, até os nossos dias, na civilização moderna, no pós-moderno, nós nunca vimos o que nós estamos presenciando hoje. E nós sabemos que todas as coisas estão muito interligadas. Nós sabemos que muito do que nós estamos vendo hoje no mundo veio sendo plantado através da educação. Nós vemos que o pensamento socialista que domina a maioria dos nossos jovens, a falta do entendimento da vontade de Deus, do alinhamento com Deus, veio exatamente através da educação. Então, dentro da nossa oração, dentro do propósito de Deus para o Ministério Gideões, Deus nos trouxe, desde o ano 2003, que nós estamos orando com Gideões, como intercessores, dia e noite. Vai completar agora, completando 18 anos de oração sem cessar, dia e noite. Orando pela igreja, orando pela nação, orando pelas nações da terra. E o que Deus falou conosco desde o início é que nós estaríamos preparando a igreja para a volta de Jesus. Nós sabemos que nós somos essa geração do fim. E dentro do quadro que nós vimos o Brasil, nós batalhamos muito em oração no ano 2018, quando tivemos eleição para presidente, e nós batalhamos muito em oração para ver o Brasil livre do comunismo, livre da ideologia socialista, da ideologia marxista, para termos um país livre, um país abençoado. E Deus nos deu a alegria de ter um presidente que levantou o nome de Deus, levantou a palavra de Deus, né? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós vimos que em tudo isto, estamos vendo como está sendo tão difícil para o nosso presidente dirigir a nação. Estamos vendo, principalmente nesses dias, por causa exatamente do que foi semeado, desta ideia marxista semeada através da educação. Então, nós precisamos de, como igreja, nós precisamos de estar orando de uma maneira muito específica pela educação no Brasil. Tomar mesmo as faculdades, as universidades, as escolas, levantar um clamor, abençoar, que tenhamos reitores que tenham temor de Deus, porque nós vemos como a educação ela pode mudar uma nação, ela pode mudar
o pensamento, é a formadora de opinião, é a formadora da nação, é a educação do país. E nós vemos que Deus, nos seus planos, Deus, quando chamou Moisés, os primeiros livros da Bíblia que nós temos escritos, foram escritos por Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deus disse a Moisés que era para ele escrever num livro. Bem, se Deus mandou escrever, sabemos que antes do dilúvio as pessoas viviam muito tempo. Adão viveu quase 1000 anos, Metusalém quase 1000 anos, era muito tempo. Noé tinha 500 anos, quando começou a construir a arca, terminou, ele tinha 600 anos. É muito tempo, o Brasil não tem 600 anos de colonizado, de nação, nós não temos isso. Então, antes do dilúvio, a educação era feita oralmente. Os pais passando para os filhos, Adão viu várias gerações para passar o conhecimento que ele tinha de Deus. Depois do dilúvio, nós sabemos que Noé trouxe muita coisa registrada em livro. Tanto que nós temos, na pequenina carta de Judas, o irmão de Jesus, nós temos uma menção de uma profecia dada por Enoque, que foi o 7º depois de Adão. É claro que essa profecia estava registrada, estava escrita. Nós vemos a importância de passar para as gerações o conhecimento. E o conhecimento principal que nós precisamos ter é o conhecimento de Deus. Esses dias eu estava aproveitando este tempo que nós temos em casa, estava vendo num desses finais de semana sobre a réplica da Arca de Noé que tem ali nos Estados Unidos. Então, aquela réplica tão perfeita, ficou em mais de, parece que 150 milhões de dólares. É algo tremendamente maravilhoso. E só de visitar aquela réplica, ali como estariam os animais, os sons, trazendo as bases do criacionismo de maneira científica. Ali é uma pregação para as crianças e para todas as pessoas que vão. Eu fiquei pensando, meu Deus, quantos anos para se ter uma réplica da Arca de Noé? Por que exatamente na nossa época? É uma pregação, é um ensino científico, é um ensino assim com muita arte, com muita graça. A gente vê como Noé, antes do dilúvio, 6.000 anos atrás, como ele teve capacidade de um projeto tão ousado, de um projeto tão grande como ter a água, como distribuir o alimento, distribuir os animais, como cuidar daquele transatlântico de 3 andares ali. Então, nós vemos que Deus guardou para a nossa época. Nós vemos que os islâmicos discutiam muito sobre a veracidade da Bíblia, dizendo que os judeus adulteraram as escrituras. E nós vemos que Deus guardou para a nossa época. Em 1928, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. E nós vemos ali um livro intacto, é o Evangelho do Antigo Testamento, que é o livro de Isaías. Nós vimos que se Deus mandou colocar em livro, Deus queria então que as pessoas aprendessem a ler. Hoje, as pessoas dizem, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não é verdade. As palavras escritas, elas são incontestáveis. As imagens hoje, nós temos tantos aplicativos, tantos modos de adulterar a imagem, de mentir com a imagem. As pessoas podem hoje mexer no Photoshop e elas não vão trazer a verdade, mas o que está escrito. Por isso, aqui no Salmo 78, o Senhor diz, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Ele diz no verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, aqui o Senhor está dizendo sobre essa importância que os pais transmitissem aos filhos e transmitissem o quê? Escola, ensino, em suma, o que Deus queria? Contar a verdade, contar a história do começo, o passado
a história no presente, a história do futuro revelada nas Escrituras. E o ensino, Deus entregou à família. Nós vemos que os pais falando para os seus filhos, a família trouxe para a igreja, para a comunidade. Então, nas sinagogas, eles ensinavam a ler, ensinavam as crianças, ensinavam o que elas precisavam aprender. E então, com o passar do tempo, a igreja e as famílias começaram a delegar para o Estado este privilégio tão grande. Nós sabemos que os ministérios de ensino, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, nós sabemos que isso é coisa recente, essa tentativa de globalizar, de colocar um ensino único, mas quando se tinha liberdade de ensinar, quando se tinha liberdade nas escolas de passar o ensino de uma maneira, vamos dizer, regional, o ensino era muito mais forte. Nós estamos vendo no ensino no Brasil, e não só no Brasil. Estive na Europa esse ano também estivemos ali, mas estivemos em Berlim, na Polônia, na Rússia, em Portugal, na Espanha, em 2019 e janeiro de 2020. E nós vemos que o ensino, de uma maneira geral, no mundo, ele caiu demais a sua qualidade. Nós vemos que hoje as escolas não estão ensinando como ensinavam antes. E com isto, os alunos estão saindo com pouquíssimo conhecimento, pouca capacidade para raciocinar, só da gente ver, por exemplo, a matemática, os meninos hoje não sabem fazer uma conta de cabeça, não aprenderam a raciocinar. Hoje, os meninos não conseguem interpretar um texto. E isso tudo caminha dentro de um plano, de um projeto, de um governo mundial, de serem massa de manobra no mundo. Mas, estamos terminando a nossa fala aqui, o que queremos trazer é o seguinte: a igreja precisa estar alerta quanto a isso. A igreja tem de saber que nós precisamos assumir este papel. O ensino. Igrejas com escolas cristãs, igrejas com escolas confessionais, igrejas dando suporte para suas crianças, seus adolescentes, seus jovens, para que eles não cheguem na faculdade e se desviem, não cheguem na faculdade e se tornem gays, não cheguem na faculdade e se tornem ateus ou materialistas. É a nossa tarefa, a igreja, de ministrar o ensino. Então, Deus nos trouxe a REBEC, que é a Rede Brasileira de Educadores Cristãos. Estamos aí conversando com policiais militares, uma alegria poder estar falando com vocês e saber que Deus está trazendo para a igreja. Nós estamos, assim, no apagar das luzes da nossa época antes da vinda de Jesus. O tempo está acelerando, o programa está se acelerando e a igreja precisa assumir isso. Então, nós colocamos à disposição dos irmãos o Ministério Gideões, para que você conheça esse ministério, seja um Gideão. Já estamos em 70 países orando, principalmente nesse tempo, dia e noite. E fazer parte da REBEC, conhecer a Rede Brasileira de Educadores Cristãos, para podermos levar o conhecimento de Deus, os fundamentos, as bases para nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, para que eles sejam ousados. Como naquele filme, Deus não está morto. Nós temos nossos jovens afirmando isso nas grandes faculdades e no meios científicos, porque Deus está vivo e porque Ele fala e Ele dirige a sua igreja. Deus abençoe os irmãos. Amém. E que nós possamos aí caminhar, igreja ao lado da educação, sendo bênção nas mãos do Senhor. Amém? Amém, pastora. Muito obrigado. Eu só queria que a senhora pudesse lembrar, quem quiser mais informações, então tem no site Gideões 24 Horas. Sim. Nosso site é gideões24h.org. Gideões24h.org. E ali você vai conhecer o ministério, vai poder ser um Gideão
estar orando, porque tem de orar em santidade. Nós temos cursos online, aprendendo a orar com a Bíblia, módulo de oração. Temos um exército de crianças que oram. São os Gideões Mirins, crianças que têm formação militar, e eles têm seu hino, oram pelas nações, pelas crianças das nações, e nós temos, assim, um leque bem grande, bem abrangente, e que gostaríamos que os PM de Cristo pudessem conhecer. Gideões24h.org. Amém. E quem quiser mais informações da rede, da REDEC, Rede de Brasileira de Rede Educadores Brasileira de Educadores Cristãos, tem um site próprio, tem alguma rede social? Tem a página dentro do nosso site. Dentro do site. Vai conhecer a Rebeca também. Tá bom. Sim. Tá bom. Muito obrigado, pastora Ângela Valadão. Muito obrigado pela sua contribuição e que Deus possa continuar usando grande a senhora. Nós estamos só no começo de uma obra aqui, de conexão com a senhora. Sim. Com certeza vai ser uma grande bênção a gente caminhar juntos, tá? Foi um prazer. Muito obrigado por ter disposto esse tempo. Amém. Deus abençoe Minha vocês. continência para a senhora Vamos em frente. E para todo o pessoal, Aleluia. os Gideões. Só a um forte abraço, viu? Verdade, coragem, amor. A Amém. verdade é Jesus, coragem o Espírito Santo nos dá e amor é a essência do Pai. Então, Deus abençoe os PM de Cristo com verdade, coragem e amor. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, irmã Ângela Valadão. Aqui, os PMs de Cristo e os militares do Brasil também, que são de outros estados, estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Então, eles também estão convocados para essa mobilização de oração. Amém. Nós somos parceiros aí dos Gideões 24 horas, estamos engatando uma parceria maior agora. Amém. E vai Glória ser uma a grande Deus. bênção, tá bom? Amém. Muito obrigado, pastora. Um abraço a todos, viu? Fique na paz. Obrigada.